Com a presença unânime dos senhores e senhoras vereadoras e com as graças de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido o primeiro secretário, vereador Antônio Martins, para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido o diretor-geral da Câmara, senhor Paulo Salkowski, para secretariar minha DOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 09/2020, em 23/3/2020, sessão ordinária. Ao 23º dia do mês de março do ano de 2021, às 18 horas, no edifício Luciana e Cristina Rosa, na sala das sessões do auditório Valdomiro Chupa, da Câmara Municipal de Roncador, com a presença unânime dos senhores vereadores, o presidente Genaldo Ruba declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário, o vereador Antônio Martins, para conduzir a oração do Pai Nosso, e todos oraram respeitosamente em pé. Convidou o diretor-geral da Câmara, Paulo Salkowski, para secretariá-lo como DOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior, onde, após lida, foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Seguindo os trabalhos, Paulo fez a leitura da pauta do dia, indicações e requerimentos. Indicação legislativa número 01/2021, sobre reestruturação do plano de cargos e salários do Magistério Público Municipal. O documento foi lido na íntegra. Indicação número 39/2021, sobre construção de quebra-molas na Rua Paranaguá, na Rua Oscar Bart, na Vila Penga, e no prolongamento da Rua Paraná, próximo ao Conjunto Vitória. Indicação número 40/2021, sobre limpeza nas ruas Aníbal Silva, próximo ao Cemitério Municipal, e na Rua Bom Princípio, próximo ao Mercado dos Senhores Disseu e Luzia. Indicação número 41/2021, para que sejam retomadas as obras de calçamento no bairro do Jardim Anchieta. Indicação número 42/2021, sobre reconstrução de rampa em frente à casa do Sr. José Couto, na Rua 7 de Setembro. Indicação número 43/2021, sobre cascalhamento na estrada do Distrito do Alto São João, na propriedade da senhora Vanilda. Indicação número 44/2021, sobre sinalização do contorno no canteiro na Avenida São Pedro, acesso à Rua São Paulo, logo acima da Praça Moisés Lupion. Indicação número 45/2021, sobre a aquisição de uniformes para os vigias que são servidores da Prefeitura Municipal de Roncador. Indicação número 46/2021, sobre melhorias na estrada da Vista Alegre, próxima à propriedade do Sr. Arthur. Indicação número 48/2021, sobre corte de pinheiros, localizado em frente ao Colégio General Carneiro. Indicação número 50/2021, sobre reconstrução de bueiro no Faxinalzinho, próximo à propriedade do Sr. Eduardo Trel. Requerimentos. Requerimento número 40/2021, sobre aquisição de uma moto niveladora ao município de Roncador. Requerimento número 41/2021, sobre aquisição de um kit de robótica para a Escola Ulisses Guimarães. Requerimento número 42/2021, sobre levantamento das denominações nas ruas projetadas A e B, no conjunto Paulo Kuchla, bem como a colocação de placas com as devidas denominações. Requerimento número 43/2021, sobre liberação de recursos para perfuração de poços artesianos na comunidade do Faxinalzinho e Barrio Preto. O documento foi emitido com erro e foi solicitado ao autor para que providenciasse a correção do texto junto à Secretaria da Casa. Requerimento número 45/2021, sobre aquisição e disponibilização de bancos na subida do Jardim Anchieta. Requerimento número 46/2021, sobre aquisição de 2 respiradores a serem destinados ao município de Roncador. Requerimento número 47/2021, sobre instalação de vacinômetro, ferramenta digital, para que o município de Roncador possa divulgar em tempo real o número de pessoas vacinadas contra o Covid-19. Requerimento número 48/2021, sobre construção de cobertura no lava-jato de máquinas, ampliação do muro e reforma do posto onde fica o vigia no setor do pátio da Prefeitura Municipal. Requerimento número 49/2021, sobre a aquisição de uma lavadora de alta pressão, uma máquina de lavar de 15 kg com função faz-tudo
e utensílios domésticos para o CEMEI Jesus Menino. Requerimento número 51/2021, aquisição de 2 respiradores a serem destinados ao município de Roncador. O presidente encaminhou as indicações e os requerimentos aos seus digníssimos destinatários. Ordem do dia. Projetos de lei, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei do Legislativo número 2/2021. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido de artifício, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ou ruidoso no município de Roncador e da outras providências. A leitura foi realizada na íntegra. O presidente colocou o projeto para discussão. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou sobre a reprovação da emenda de sua autoria, flexibilizando esta lei para que, pelo menos nos dias onde são comemorados os padroeiros do município e a padroeira do Brasil, a mesma não tivesse efeito, pois considera esses dias festivos e já tradicionais com a soltura de fogos pela população em geral. Comentou que não se tornou vereador para privar as pessoas. Se desculpou com a colega autora do mesmo e declarou voto contrário. Fez uso da palavra o vereador Giovanni Seguro, que comentou que projetos deste tipo estão sendo aprovados por vários municípios do Brasil e visa proteger as pessoas autistas que possuem hipersensibilidade auditiva, além de beneficiar pessoas idosas, pessoas acamadas e inclusive animais que sofrem muito com o estrondoso barulho provocado pela soltura destes fogos. Fez uso da palavra o vereador Edson José Pietrowski, que declarou voto contrário, com respeito aos colegas que pensam diferente. Disse que foi cobrado pelos munícipes que têm a tradição de soltar fogos nos dias dos padroeiros, por isso seu voto contrário. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro e comentou que nasceu no dia de São Pedro, que ficaria muito feliz em poder soltar fogos no seu dia, no dia do seu aniversário, mas entende que a maioria da população é contra a soltura, por isso declara seu voto favorável ao projeto, em benefício dos idosos, dos acamados e inclusive dos animais. Não houveram mais manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando assim o projeto de lei do Legislativo número 2/2021, aprovado em segundo turno por 6 votos a 2. Votaram contra os vereadores Antônio Martins e Edson José Pietrowski. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei do Executivo número 3/2021. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários no município de Roncador, relativo aos exercícios 2020 e anteriores, ajuizados ou não, e da outras providências. A leitura do projeto foi realizada na íntegra. Após a leitura, o presidente colocou o projeto para discussão. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou a boa intenção do Poder Executivo em ir de encontro daquelas pessoas que possuem dívidas com a Prefeitura e que agora têm a oportunidade de regularizar os seus débitos. Lembrou que a adesão ao programa deve ocorrer até a data de 10 de julho. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro, que lembrou das gestões anteriores, onde houve aumento considerável no valor do IPTU, e que na época alertou que a população não iria conseguir fazer os pagamentos, pois praticamente triplicaram de valor, devido às medições dos terrenos terem sido feitas com auxílio de drones. Agora com esse projeto, acredita que a população conseguirá quitar seus débitos com a possibilidade de descontos à vista ou com parcelamento. O presidente lembrou a todos que os descontos oferecidos não se contemplam sobre o valor venal, e sim sobre juros e multas. Comentou ainda sobre indicação encaminhada no dia anterior sobre a postergação do pagamento do IPTU, que refere-se ao presente ano de 2021. Os débitos anteriores deverão ser tratados via refeição. O vereador Pedro complementou dizendo que tem instruído os contribuintes que estão com valores muito altos de IPTU que procurem o balcão da Prefeitura para a negociação. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando assim o projeto de lei do Executivo número 3/2021, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeiro turno de votação. Projeto de lei do Executivo número 4/2021, dispõe sobre a ratificação de adesão do município de Roncador à CID Centro, visando custear os projetos de turismo regional e territorial e ampliação de mercados para a comercialização de produtos de origem animal e de outras providências. A leitura do projeto foi realizada na íntegra. Após a leitura, o presidente colocou o projeto para discussão. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou que esta lei já deveria existir de outros mandatos. Anos anteriores, fora contratada uma veterinária que estava visitando os pequenos produtores de queijo e embutidos e fechando os negócios,
ao invés de orientar as pessoas de como vender corretamente seus produtos. Esta lei vai beneficiar justamente aqueles pequenos produtores que podem vender o seu queijo, o seu embutido, o pão, não somente em Roncador, mas em toda a região. Fez uso da palavra o vereador Edson José Pietrowski, que declarou apoio ao projeto, o qual trará benefícios aos pequenos produtores. Parabenizou o prefeito Vivaldo pela iniciativa. Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina, que comentou que quando em campanha eleitoral visitou muitas localidades e viu o potencial do povo em produzir, mas que muitas vezes tem que jogar para os porcos, pois não podem comercializar os produtos. Agora, com esse projeto, os pequenos poderão vender as suas produções. Fez uso da palavra o vereador José Aparecido da Silva, que parabenizou o prefeito pela atitude de fomentar o pequeno negócio com este projeto. Fez uso da palavra a vereadora Irene Kozik do Bonfim, que comentou que este é um projeto de muita importância para o município e para a região, e parabenizou o prefeito. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando assim o projeto de lei do Executivo número 4/2021, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeiro turno de votação. Projeto de lei do Executivo número 5/2021, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. A leitura foi realizada na íntegra. Após a leitura, o presidente colocou o projeto para discussão. Fez uso da palavra o vereador Edson José Pietrowski, que comentou estar muito feliz, juntamente com os colegas, por votar e aprovar um projeto dessa importância. Comentou que se o Executivo enviou o projeto para votação, é porque já dispõe de valores para a aquisição dessas vacinas. Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina, que comentou que todos devem tomar a vacina, para o bem de toda a população. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando assim o projeto de lei do Executivo número 5/2021, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeiro turno de votação. Explicação pessoal. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, o presidente passou o uso da mesma aos senhores vereadores. Fez uso da palavra a vereadora Edmar Macheski, que comentou sobre solicitação, juntamente com a vereadora Maria Santina, de uma moto niveladora. O Roncador possui somente uma moto niveladora. Se formos atendidos, teremos duas, em benefício dos produtores e de toda a população roncadorense. Comentou ainda sobre a indicação dos nomes das ruas projetadas no conjunto Paulo Kuchla. Existe a dificuldade dos entregadores, tanto de correspondência quanto de mercados, de encontrarem os endereços corretamente. Solicita ao prefeito Vivaldo para que solucione esse problema. E, por fim, comentou sobre o projeto de divulgação da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra o Covid-19, que a população está o cobrando. Terminou agradecendo a sua fala. Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina, que comentou sobre o apoio a deputados, que muitas vezes a população crê que os vereadores os fazem em busca de benefício próprio, mas que isso não é verdade. Os vereadores fazem acordo com os deputados a fim de trazer emendas e benefícios para o município. Desculpou-se perante todos por ter se exaltado na sessão do dia anterior. Comentou sobre a solicitação para perfuração de poços na comunidade do Serafim, Rio Bonito de Baixo e Barro Preto. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro, que, cumprimentando a todos, comentou sobre a importância da solicitação do presidente desta casa com relação aos ajustes no plano de cargos e salários dos professores do magistério. É muito importante darmos todo o apoio à classe. Quanto aos acordos com os deputados, considera de muita importância, pois são através desses acordos que as emendas são enviadas aos municípios, gerando benefícios à população. Agradeceu ao deputado Douglas Fabrício, que na época atendeu o pedido para a instalação do magistério na cidade de Roncador. Comentou ainda sobre solicitação de aparelhos respiradores que pediu para o seu deputado e indicou aos demais vereadores fazerem o mesmo, que cada vereador solicite ao seu deputado, pois já perdemos muitas pessoas para o Covid por não termos respiradores. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins. Aliás, o vereador Antônio Martins dispensou o uso da palavra. Fez uso da mesma o vereador Edson José Pietrowski, que, cumprimentando a todos, comentou sobre as solicitações de motoniveladoras, que fez para o seu deputado, e o vereador Edmar, juntamente com a vereadora Maria Santina, fizeram para o deputado deles.
que sejamos atendidos em benefício da população roncodarense. Comentou sobre a solicitação de recuperação de bueiro na localidade do Faxinalzinho, que é de muita necessidade, e já comunicou ao secretário de Obras para que providencie essa melhoria. Terminou agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador José Aparecido da Silva, que comentou sobre suas solicitações, que já conversou com o secretário de Obras e o prefeito municipal para que verifiquem estas melhorias para a cidade e para o bairro Jardim Anchieta e todas as comunidades da cidade. Comentou ainda que solicitou ao seu deputado respiradores para o Hospital Municipal e espera ser atendido em breve. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador Giovanni Seguro, que, cumprimentando a todos, comentou sobre a indicação legislativa de autoria do presidente da Casa sobre ajustes no plano de cargos e salários dos professores do magistério. Deu apoio total ao presidente e aos professores. Pesquisou sobre o assunto e constatou que o INSS não reconhece educadores como professores. Então, é preciso mesmo fazer esses ajustes em benefício da classe. Comentou ainda sobre a indicação do vereador Edmar Macheski sobre a nomeação das ruas do conjunto Paulo Kuchla. É muito necessário, pois é extremamente difícil encontrar endereço naquele conjunto. Quanto à sua indicação do vacinômetro, havia conversado com o secretário de Saúde e o mesmo estava em vias de estudo para a instalação. Finalizou parabenizando a todos os vereadores pelo belo trabalho desenvolvido, com a emissão de muitas petições em benefício do povo de Roncador. Fazia tempo que não via uma Câmara tão ativa. Agradeceu ao presidente e encerrou sua fala. Fez uso da palavra a vereadora Irene Cosic do Bonfim, que, cumprimentando a todos, voltou-se aos professores presentes na sessão, cumprimentou-os e declarou total apoio à classe. A palavra voltou ao presidente, que a solicitou ao primeiro vice-presidente e foi gentilmente atendido. Cumprimentou a todos e, em especial, aos professores presentes na sessão, dizendo que hoje é um dia histórico, pela importância do início do processo para os ajustes na lei para que os educadores infantis tenham direito à aposentadoria, assim como os professores, e também para que fiquem expressas na lei a questão das férias dos mesmos. A bola agora está com o Executivo, que vai reunir a equipe técnica para analisar a montagem do projeto, para que depois a Câmara possa votar e aprovar em benefício de todos. E não havendo mais nada a tratar, agradeceu a Deus pela condução dos trabalhos, a todos que se fizeram presentes, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais, desejou boa noite a todos e declarou encerrada a sessão. Ata número 09/2021 entra em discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata 09/2021 é aprovada por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores. Pauta número 10, de 5 de abril de 2021, sessão ordinária. Ofícios e notificações. Ofício número 01/2021 do DECOM sobre prestação de contas municipais. Senhor Presidente, visando atender às normas estabelecidas na Instrução Normativa 157/2021 do Tribunal de Contas do Paraná e artigo 49 da LC 101/00, estamos encaminhando prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2020. Limitando-nos ao exposto, reiteramos nossos elevados apreços e considerações, sempre nos colocando à disposição para os esclarecimentos que entendam necessários. Atenciosamente, assinatura Vivaldo Lessa Moreira, Prefeito Municipal. O processo de prestação de contas se encontra na Secretaria desta Casa de Leis para apreciação das vossas senhorias. Projetos de lei, apresentação e encaminhamento. Projeto de lei do Legislativo número 4/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para o término. Projeto de lei do Legislativo número 04/2021 será devidamente encaminhado às comissões para análise e parecer. Projeto de lei do Executivo número 6/2021 dispõe sobre a ratificação do primeiro termo aditivo ao contrato de rateio firmado pelo município de Roncador junto ao Sisconcan
para viabilizar a destinação de aporte financeiro à Santa Casa de Campo Mourão e Goiorê, bem como a manutenção do Centro Mãe Paranaense. Projeto de lei do Executivo, número 06/2021, também será encaminhado às comissões para análise e parecer. Projeto de lei do Executivo, número 7/2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Fundeb, nos termos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Projeto de lei do Executivo, número 07/2021, também seguirá o trâmite para as comissões para análise e parecer. Projeto de lei do Executivo, número 9/2021, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo extrajudicial com o senhor Irineu Silvério de Oliveira para fins de indenização de área pertencente ao município, bem como pagamento de 2 multas por infração à Lei Municipal número 1194/2017, visando regularizar a obra junto ao imóvel localizado na esquina na Avenida Paraná com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Projeto de lei do Executivo, número 09/2021, também segue para as comissões para análise e parecer. Indicações e requerimentos. Indicação número 51/2021. O senhor vereador Edmar Marcheski indica ao excelentíssimo senhor Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, solicitando em caráter de urgência limpeza do cemitério municipal. Indicação número 52/2021. O senhor vereador Edson José Pietroski indica ao excelentíssimo senhor Valdomiro Ranchuk, secretário de Serviços Públicos, solicitando manutenção das estradas dos senhores João Cardoso, Chiliga e o senhor Turíbio na comunidade do Barro Preto. Indicação número 53/2021. O senhor vereador Giovanni Seguro indica ao excelentíssimo senhor Valdomiro Ranchuk, secretário de Serviços Públicos, solicitando que sejam tomadas providências com relação a bueiro aberto na rua Bom Princípio, no Jardim Anchieta. Indicação número 54/2021. O senhor vereador Giovanni Seguro indica ao excelentíssimo senhor Valdomiro Ranchuk, secretário dos Serviços Públicos, solicitando a retirada de entulhos depositados indevidamente nas proximidades da rua Bom Princípio, no bairro Jardim Anchieta, tão mesmo informações a respeito do fato ocorrido. Requerimentos. Requerimento número 44/2021. O senhor vereador José Aparecido da Silva vem requerer junto à presidência da Casa envio de ofício ao excelentíssimo senhor Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, sobre a disponibilização de câmaras frias para que os produtores de horticulturas possam expor seus produtos, tão como firmar parceria com a Coamar, Cooperativa Agropecuária Mato Riquense, para a promoção e venda desses produtos. Requerimento número 54/2021. A senhora vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva vem requerer junto à presidência da Casa envio de ofício ao excelentíssimo senhor Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal, solicitando informações sobre saldo das contas do governo municipal e relação das dívidas em data de 1º de janeiro de 2021. As indicações e os requerimentos lidos em plenário serão devidamente encaminhados aos respectivos destinatários para providências. Ordem do dia. Mensagem de veto ao projeto número 1/2021, que trata de publicação no portal da Transparência do município de Roncador da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19 por considerá-lo inconstitucional e contrário aos interesses públicos. Mensagem de veto total ao projeto de lei do Legislativo número 1/2021. Cumpre-me informar que, na forma do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, vetei nesta data totalmente o projeto de lei número 1/2021, originário desse Poder Legislativo, que trata da publicação no portal da Transparência no município de Roncador
da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19 por considerá-lo inconstitucional e contrário ao interesse público. Razões e justificativas do veto. Foram constatadas aparentes ilegalidades dos respectivos projetos de lei, no tocante à infringência dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, observância aos direitos e garantias individuais e coletivos, notadamente o previsto no inciso 10º do artigo 5º da Carta Magna. Não se pode olvidar da obrigatoriedade em se observar o princípio constitucional do dever da cautela aplicável à administração pública. A precaução, embora seja natureza incompatível com a serenidade, não se contrapõe ao princípio da eficiência. Mais do que isso, a precaução precede a eficiência, uma vez que um ato é praticado automaticamente ou de forma assodada, sem a devida apreciação das causas e consequências, pode comprometer ou mesmo invalidar um dos componentes fundamentais perseguidos pelo princípio da eficiência, o resultado. Deste modo, deve o agente público agir com precaução na prática dos atos administrativos, de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de ocorrência de lesão ao interesse público e, principalmente, não ferir de morte os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, que são a razão de ser da existência do poder público. Por óbvio, a própria Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 5º, incisos 23 e 24, 33 e 34, o direito à informação, ressalvadas as hipóteses em que se possa haver risco à segurança da sociedade e do Estado. Nesse sentido, o município de Roncador comprovadamente observa o direito de acesso à informação, tendo encaminhado a lista de todos os cidadãos vacinados até o presente momento contra a Covid-19 ao Ministério Público, conforme cópia do ofício em anexo. Em decorrente disso, ad cautelum, em razão da assodada maneira com que o referido projeto de lei foi aprovado, sem medir as consequências para os cidadãos e mesmo para o poder público, que poderá ser acionado judicialmente em ações de indenização por dano moral, coletivo ou individual, e ainda por existir mecanismos para atingimento do objetivo da proposição legislativa, sem ferir o direito à intimidade das pessoas. Resulta que o veto ao projeto de lei número 01/2021 é medida que se impõe da inobservância da Lei Federal nº 13.709/2018 LGPD. Verifica-se que o projeto de lei foi aprovado em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, visto que determina a publicação dos dados pessoais no portal da transparência do município de Roncador para livre acesso daquelas pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, sendo classificados os referidos dados pessoais como sensíveis, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.709/2018. Artigo 5º, para os fins desta lei, considera-se dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. De acordo com o espírito do LGPD, dados sensíveis são dados cujo tratamento pode ensejar a discriminação do seu titular, por se referirem, por exemplo, à opção sexual, convicções religiosas, filosóficas ou morais, ou opiniões políticas, bem como a saúde. Os dados sensíveis, pelo potencial discriminatório que apresentam, devem ser protegidos de forma mais rígida. Além disso, devem ser observados os princípios de tratamento no artigo 6º da LGPD, especialmente a finalidade, a adequação e a necessidade que levam a alguns questionamentos. A exemplo da finalidade da divulgação, se diz respeito ao controle da observância da ordem de vacinação. Se há necessidade de divulgação pública na internet, ou bastaria o envio da lista, ou seja, o compartilhamento dos dados aos órgãos de controle. Neste sentido, informa-se que a referida lista já foi encaminhada ao Ministério Público da comarca de Iretama. Outro ponto a ser observado, a publicação ampla dos dados das pessoas vacinadas é adequada ao fim pretendido de controle da... A publicação ampla dos dados das pessoas vacinadas é adequada ao fim pretendido de controle da ordem da vacinação?
A indicação de algumas pessoas que receberam indevidamente a primeira dose da vacina pode levar à necessidade de divulgação de dados pessoais de todas as pessoas vacinadas, inclusive daquelas que estão em grupos prioritários. Ainda se questiona os dados pessoais relativos à saúde das pessoas, o que inclui a vacinação contra qualquer doença, não são sigilosos? Existe alguma base legal para sua divulgação? Todas essas questões, dada a importância com que foram previstas na LGPD, devem ser analisadas e debatidas com maior profundidade, vez que não se pode esquecer de observar a proteção devida aos dados pessoais sensíveis das pessoas vacinadas. Da responsabilidade do ressarcimento de danos. Por fim, importa salientar que a LGPD garante ao titular dos dados o direito à indenização por dano moral, resultando que a divulgação de tais dados no portal da transparência do município de Roncador poderá ensejar numa verdadeira enxurrada de ações em face desta municipalidade, hipótese em que exercerá o direito de regresso contra os responsáveis. Senão, vejamos. Artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar ao trem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações de legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equiparar-se-á ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. Segundo, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. Parágrafo 2º. O juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção da prova pelo titular resultar-se-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3º. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput desse artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Em suma, numa eventual demanda indenitária movida pelo titular dos dados divulgados no portal da transparência, caberá ao município de Roncador arcar com indenizações para, posteriormente, exercer o direito de regresso em face de todos os responsáveis, inclusive o titular do Poder Executivo, membros dessa Casa Legislativa e demais autoridades enquadrados como controladores e operadores. Direito fundamental à privacidade e à intimidade. Com o avanço tecnológico, informações sobre os dados pessoais estão mais acessíveis, e é certo que a maioria da população que possui acesso à internet está exposta quanto aos seus dados. De alguma forma, foram disponibilizados deste meio. Recentemente, com o início da concessão do benefício assistencial denominado auxílio emergencial, ganhou notória repercussão a divulgação dos dados relativos aos servidores públicos das diversas esferas que figuraram na lista dos beneficiados e foram divulgados de maneira irresponsável nas redes sociais, causando dor e sofrimento à maioria das pessoas listadas, tendo em vista que quase a totalidade desses indivíduos sequer haviam solicitado o pagamento do auxílio, mas que foram contemplados em razão da renda auferida, da figuração em cadastro social, Cade Único, ou mesmo programas habitacionais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Fato é que, uma vez divulgada a lista para acesso universal, todas as pessoas que foram vacinadas contra o Covid-19 sofrerão os efeitos da crítica sem filtro, maldosa e estarão expostas ao ridículo, uma vez que é notário que as redes sociais apresentam um campo perigoso de divulgação distorcida de informações reais, as fake news. Cita-se o ensinamento de Leandro Miranda. Resta inquestionável que a informação é importante tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento econômico da pessoa e da sociedade. Porém, a informação utilizada de forma exacerbada
é como um desvio de finalidade, é uma afronta à privacidade que deve ser garantida, bem como empodera demasiadamente os detentores dessas informações. Cabe, em primeiro momento, dizer que o direito à privacidade, que se encontra inserido entre os principais direitos fundamentais, tem como fundamento o direito de todo indivíduo de ser respeitado como pessoa e não ser prejudicado na sua existência e em sua dignidade. Justamente nesse sentido, a LGPD cuidou de regulamentar o tratamento de dados e proteger o cidadão, medida necessária principalmente porque legisla em respeito a direitos protegidos genericamente na Constituição. No panorama do ordenamento brasileiro, o reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental não deriva de uma dicção explícita e literal, porém da consideração dos riscos que o tratamento automatizado traz à proteção da personalidade à luz das garantias constitucionais de igualdade substancial, liberdade e dignidade da pessoa humana, juntamente com a proteção da intimidade e da vida privada. A CRFB/1988 contempla o problema da informação inicialmente por meio das garantias à liberdade de expressão e do direito à informação, que deverão eventualmente ser controlados com a proteção da personalidade e, em especial, com o direito à privacidade. Além disso, a Constituição considera inviolável a vida privada e a intimidade. Artigo 5º. Veja-se especificamente a intercepção das comunicações telefônicas, telegráficas ou de dados, bem como institui a ação de habeas data, que basicamente estabelece uma modalidade de direito de acesso à retificação dos dados pessoais. É importante frisar que, ainda que tenha previsto no seu artigo 2º que a administração municipal deverá informar o tratamento e o uso de dados pessoais, tal providência se apresentaria tardiamente, uma vez que já foram vacinadas centenas de pessoas, as quais não foram oportunizadas a autorização de divulgação dos respectivos dados, como previsto no artigo 7º, anexo 1º da LGPD. Igualmente, a divulgação dos nomes para acesso universal não se traduz na exceção prevista nos parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo. Por fim, cumpre ressaltar que, de acordo com a lista de José Afonso da Silva, a Constituição declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A declaração na Constituição da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas garante a preservação, como por exemplo, do nome e a identidade pessoal, constituindo-se, portanto, de direito à personalidade. Prossegue o autor que a honra é o conjunto das qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação. É direito fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. Essas são as razões que obrigam este representante do Poder Executivo a decidir pelo veto total do projeto de lei número 1/2021. Conclusão. Desta forma, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei sob número 01/2021 não pode prosperar por motivos únicos e basilares, pois se trata de matéria inconstitucional, uma vez que fere direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivas, bem como fere a legislação infraconstitucional, que trata da matéria, além do que é contrária aos interesses públicos, tendo em vista que o objetivo da norma poderá ser atingido sem a necessidade de exposição indevida das pessoas eventualmente vacinadas. Atenciosamente, assinatura Vivaldo Lessa Moreira, Prefeito Municipal. Prefeito Municipal Vivaldo Lessa Moreira, portanto, encaminhou a esta Casa de Leis, mensagem de veto total ao projeto 01/2021 do Legislativo Municipal, que trata, como os senhores e as senhoras vereadores acompanham, que trata da publicação no portal da transparência do nosso município da relação de pessoas vacinadas contra a Covid-19, sobre o fundamento de inconstitucionalidade e por ser contrário ao interesse público. O veto foi encaminhado em plenário
e devolvido à análise da Comissão de Legislação e Redação, que por maioria dos votos entendeu ser inconstitucional o projeto de lei. Por esta razão, o parecer 06/2021 da Comissão de Legislação e Redação, conforme determina o artigo 40, parágrafo 2º do Regimento Interno, será, nesse momento, submetido à decisão do plenário. Solicitar ao nosso secretário, por gentileza, a leitura do parecer do projeto de lei. Aliás, o parecer da comissão. Parecer da Comissão de Legislação e Redação. A Comissão de Legislação e Redação se reuniu em 30 de março de 2021 para deliberar sobre a matéria objeto do projeto de lei legislativo número 01/2021, devolvida à Câmara para deliberação em razão da mensagem de veto emitida pelo chefe do Poder Executivo Municipal. O relator José Aparecido da Silva e o presidente Edson José Pietroski votaram de forma contrária, reconhecendo a ilegalidade do projeto de lei que, caso aprovado, tornar-se-á inconstitucional, pelo que, no mérito, concordam com manutenção do veto, com a consequente reprovação do projeto de lei do Legislativo número 1/2021. Por sua vez, a vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva votou de forma favorável à tramitação do projeto de lei, rejeitando o veto e, em consequente, alegação de ilegalidade, vez que a publicação da lista contendo o nome das pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19, além de permitir o cumprimento das metas públicas, permitirá a correta fiscalização e obediência às prioridades elencadas no Plano Nacional de Imunização lançado pelo Governo Federal e também servirá de caráter informativo à comunidade local. Em face do exposto, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, a Comissão de Legislação e Redação inclina-se, pela maioria dos seus membros, pela ilegalidade da propositura, quanto ao seu conteúdo, por violar a legislação constitucional infraconstitucional. Edifício Luciane Cristina Rosa, Roncador, 30 de março de 2021. Assinatura Edson José Pietroski, presidente. Assinatura José Aparecido da Silva, relator. Assinatura Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, membro. O parecer da Comissão de Legislação e Redação entra em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu continuo achando que não seria necessário a gente expor o nome das pessoas que têm, talvez não esteja idade para tomar vacina, mas tem a prioridade de se tomar por motivo de uma doença. E aí a gente está expondo aí, eu acho que é doído para um pai, seu Édio, para uma mãe, ter o nome de um filho lá que tem às vezes 15, 20 anos exposto aqui no município Roncador, porque se acessar o portal de transparência da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, vai constar quem tomou vacina aqui no Roncador e quem não tomou. Quem não tomou não precisa, porque ele não vai estar lá constando. Então, eu acho que o projeto é inconstitucional e eu vou continuar, cada um é livre para votar como querer, é dono do voto, mas eu continuo a favor do veto. Muito obrigado. O parecer continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós analisamos o veto do prefeito e entendemos que prejudicaria muitas pessoas se ponhasse o nome no portal da transparência. Fomos cobrados, eu tenho contato direto com a população de Roncador, ando em todas as ruas da cidade aí, e o povo cobrou muito. Então, eu como presidente da comissão, junto com o colega Jota e com a colega Maria, então nós dois entendemos que deveria ser vetado o projeto. A colega Maria entendeu que não, mas o plenário é soberano e decide aquilo que for melhor.
Obrigado. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não sei o porquê do veto desse projeto. Porque se a vacina vai vir para todo mundo, já está vindo e vai vir para todo mundo, todos nós vamos ser vacinados, o porquê esconder o nome de quem está sendo vacinado por primeiro? Eu acho que aí tem coisa, não estou aqui afirmando que alguém furou a fila, mas deve ter alguma coisa errada, porque senão ia para o portal. E a maior alegria da pessoa que recebe a vacina é ele sair falando, eu tomei, graças a Deus estou imunizado. Agora, se não foi feito de forma correta, aí agora eles estão preocupados. E o presidente da casa é o autor do projeto, votamos nós 4 junto com ele no projeto, e nós continuamos a favor. Se o presidente quiser derrubar o veto, aí estamos juntos. Com certeza, que eu sou a favor da transparência. Não tem nada para esconder. O dia que chegar a minha vez de tomar vacina, eu quero tomar e ser filmado, ainda fotografado, para o pessoal ver que eu tomei. Isso não tem nada a ver com pessoas que têm outros problemas de saúde. Isso aí tem coisa aí que estão querendo esconder aí para não prejudicar algumas pessoas que tomou até às vezes furando a fila aí. É isso, senhor presidente. Continua em discussão o parecer da comissão. Companheiros vereadores, nós vereadoras, olha, eu continuo batendo na tecla que tem que mostrar, porque agora gerou mais desconfiança ainda. Se o povo já estava desconfiado da vacina, que não foi, porque essa desconfiança não é da vacina que está sendo aplicada agora. A desconfiança foi das primeiras vacinas que foi feita. Então, nós queremos sim a lista, ver o pessoal que tomou a vacina, porque não é justo ter gente que está esperando até hoje, porque agora vai faltar as vacinas, né? Foi aplicado diferenciado lá no começo, agora toda vez que for tomar vacina, vai faltar a dose, porque vem certinho para aquela idade. Aí, com certeza, não estou afirmando, mas com certeza deve ter feito alguma coisa errada ali, e agora a desconfiança gerou mais impacto ainda. Gente, eu acho assim, que eu sempre trabalhei eu não sei fazer coisa errada. Trabalhei na saúde, eu sei como é que funciona. As vacinas das crianças, as vacinas do pessoal que toma lá. Daí eles vêm e falam assim, mas o pessoal que é aidético não pode mostrar o nome. Mas o aidético não tomou nas primeiras vacinas. O aidético vai tomar agora. Não era para ter tomado lá atrás, é para tomar agora. Porque a gente está acompanhando, está vendo isso daí. Então, eu acho que para ficar melhor para todos, coloque a lista, né? Porque agora gerou uma polêmica, né? Vetou. Nós estamos com o veto aqui. Eu vou continuar votando, né? Da mesma maneira que eu votei a primeira vez. Então tinha que ter uma justificativa melhor, eu acho. Obrigada, presidente. Parecer da comissão ainda continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu também vou manter meu voto favorável ao projeto de lei. Eu acho estranho, porque alegam inconstitucionalidade de um projeto desse, mas a contratação de familiar para cargo pode, né?
E tenho certeza que se nós tomarmos alguma atitude, eles vão alegar que o STF lá ele sempre tem uma brechinha, né? Então, eu continuo favorável ao projeto por conta disso. É muita hipocrisia que a gente vê aqui e vamos ser transparentes, né? Junto, a população está cobrando, não adianta querer falar que a população está sendo contra isso, porque ainda mais depois do veto, tá todo mundo me manda mensagem diariamente. E aí? E o projeto vai ser divulgado quem furou fila ou não foi? Não vai. A gente torce para que ninguém tenha furado fila, mas se alguém furou, essa pessoa vai ter que pagar. E a gente vai ficar em cima. Então, mantenho o meu voto favorável aí ao projeto. Ainda continua em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Redação. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu também concordo com a transparência, porque fomos muito cobrados aí, igual o Giovanni falou, né, pela população. E também quero dar os parabéns ao Ginaldo ali, o presidente dessa casa, por estar fazendo a transparência acontecer. E é isso que o povo espera, e eu também quero a transparência dessas vacinas. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer número 06/2021 da Comissão de Legislação e Redação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não entendo alguns colegas aí, porque desde que o projeto é inconstitucional, nós não queremos entrar em debate e nem criticar ninguém, mas eu dei o parecer a favorável do veto, eu votei contra esse projeto e voto quantas vezes tiver, porque transparência num negócio inconstitucional. Eu não entendo isso, eu fiquei 33 anos nessa Casa de Leis aqui e nunca vi uma coisa dessa igual estou vendo ultimamente nessa Casa de Leis, discutindo um projeto inconstitucional e insistindo para ser aprovado. Eu não entendo isso. Obrigado. Continua em discussão. Senhoras e senhores vereadores, caro vereador Edson José Petroski, respeito a opinião do senhor, embora discorde, até porque esta mesma comissão reuniu-se quando da colocação desse projeto para votação aqui, para dar o parecer. E estranhamente, diferente do que está acontecendo agora, esta mesma comissão, por unanimidade dos seus integrantes, colocou como constitucional esse projeto. Então, uma vez colocada essa situação, esperava que mantivesse o seu parecer. Discordo da opinião, respeito, mas discordo. Então, vejam, senhores, cada um vota e dá o parecer conforme a sua consciência. Mas se eu tivesse dado o parecer lá atrás pela constitucionalidade, eu não voltaria atrás. Eu não voltaria atrás. Entendo que o projeto é sim constitucional. Se houver alguma discussão, temos a comarca Diretama, o Ministério Público, que vai dar o veredito. Mas o meu voto continua sendo pela aprovação desse projeto. Doa quem doer. Vamos colocar essa lista. O que nós temos a esconder? Quem está com medo da lista? Não é nada pessoal, quanto o prefeito, quanto o secretário de saúde, ou quem quer que seja, algum profissional de saúde. Nós temos que primar pela transparência dos atos. E aqui nós estamos debatendo uma questão, o jurídico da prefeitura fala que é inconstitucional. O nosso jurídico não entendeu dessa maneira. A comissão, quando se reuniu no primeiro ato, também não pensou dessa maneira. Mas é o jogo democrático, e assim entendemos. Senhoras e senhores, o parecer do projeto 06/2021 entra em votação. Os vereadores que aprovam o parecer, reconhecendo a sua inconstitucionalidade, queiram permanecer sentados.
Os que reprovam, queiram levantar-se. Parecer da comissão obteve empate e, mais uma vez, esse presidente vai votar pela reprovação do parecer das comissões, dando sequência ao nosso projeto, para que ele possa ser analisado agora o veto do prefeito municipal. O parecer rejeitado será submetido agora ao único turno de votação de forma nominal, a ser realizada na tribuna, ali ao lado, iniciando pelo nosso primeiro secretário, Antônio Martins. Vereador, por gentileza, queira aguardar a pergunta, e aí o senhor vai responder apenas se vota favorável ou contra a manutenção do veto. Senhor vereador Antônio Martins, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto do Legislativo 01/2021? Eu sou a favor do veto e sou contra a aprovação do projeto. Vereador Giovanni Seguro. Senhor vereador Giovanni Seguro, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo 01/2021? Senhor presidente, eu sou contrário ao veto. Vereador Edson José Pietroski. Senhor vereador Edson José Pietroski, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo número 01/2021? Senhor presidente, eu sou a favor ao veto, entendo sua posição, o senhor é autor do projeto e tem mais é que defender, e eu respeito a sua opinião e a opinião de todos os vereadores, mas eu sou a favor do veto. Vereador Edmar Macheski. Senhor vereador Edmar Macheski, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo número 01/2021? Senhor presidente, eu sou contra o veto. Vereadora Irene Kozak do Bonfim. Vereadora Irene Kozak do Bonfim, Vossa Senhoria é a favor ou é contra a mensagem do veto sobre o projeto de lei do Legislativo 01/2021? Senhor presidente, eu sou, como diz, eu não quero que ponha os nomes das pessoas no edital, eu sou, como que eu não sei falar a palavra. A favor. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador José Aparecido da Silva, Vossa Senhoria é a favor ou é contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo número 01/2021? Senhor presidente, eu sou favorável ao veto. Vereador Genauro Ruba. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, eu sou contra o veto do prefeito municipal Vivaldo Lessa Moreira. Vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva.
Vereadora Maria Santina, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo número 01/2021? Eu sou contra. Vereador Pedro Ferreira de Castro. Vereador Pedro Ferreira de Castro, Vossa Senhoria é a favor ou contra a mensagem de veto sobre o projeto de lei do Legislativo número 01/2021? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu sou contra o veto. Meu voto é contra. Por escolha democrática dos vereadores e vereadoras, a mensagem de veto ao projeto de lei do Legislativo número 01/2021 é derrubada pela quantidade de 5 votos a 4. Projetos de lei. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei do Executivo número 5/2021. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do texto por ser já ter lido na sessão anterior. Muito obrigado, senhor. Projeto de lei do Executivo Municipal número 05/2021 entra em segundo turno de discussão. Em votação, senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo Municipal número 05/2021 é aprovado em segundo turno por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 3/2021. Institui o Programa Permanente de Inspeção de Pontes e Estradas Rurais no município de Roncador e dá outras providências. Senhor presidente, esse projeto foi retirado de pauta a pedido do Departamento Jurídico para uma melhor análise e poderá retornar na próxima sessão. Tratando-se de sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, concedo a palavra à vereadora Irene Cosic do Bonfim. Senhor presidente, passo toda a palavra. Concedo a palavra ao vereador Giovanni Seguro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu fiz uma indicação referente à rua Bom Princípio, lá no Jardim Anchieta, onde eu fui convidado por uma moradora daquela rua, que é uma rua, inclusive, que está em situação precária. Eu acredito que, se não me engano, já passou por essa Casa de Leis já algum pedido daquela rua, se eu não me recordo agora, mas lá tá complicado. E ela veio com uma afirmação muito grave, inclusive, que um caminhão da prefeitura teria jogado entulho naquela rua, na borda num certo ponto da rua. Eu até tirei foto, está anexo à indicação. Então, eu até solicitei para que fosse retirado aquele entulho e que fosse feito alguma coisa em relação àquele bueiro aberto que criança já caiu lá dentro, segundo a moradora. E em relação àquele entulho, então, nem se fale, né? Esses dias estava tendo aqui, no restante da cidade, uma ação para remover entulho. E lá eles estão jogando. E lá eles não tiram. Então, por que estão esquecendo os moradores daquela rua? Então, vamos
Acredito que a Secretaria de Serviço Público deveria também cuidar de quem mora lá, assim como os demais moradores da cidade, eles também pagam impostos, eles têm também os seus direitos. Eu quero deixar também fazer um requerimento verbal aqui em relação à transmissão das licitações do município. Eu, navegando pelo portal de transparência, as licitações não estão sendo transmitidas ao vivo, e eu sei que é uma lei e é obrigatório o poder público, o poder executivo, a prefeitura, transmitir ao vivo as licitações, e não está sendo feito desde o ano passado. Então, é uma coisa que tem que ser regularizada, porque se é lei e não está sendo cumprido, então está sendo cometido um crime. Então, eu gostaria até que o senhor Paulo, depois a gente conversa melhor, mas fizesse esse requerimento em relação à transmissão ao vivo. Também em relação, eu queria deixar aqui meu repúdio também, em relação, não é nada pessoal, mas muita gente me procurou nos últimos dias em relação à contratação da nova secretária de Assistência Social. Não é nada pessoal, mas uma dentista na Secretaria de Assistência Social e irmã da vice-prefeita. O STF, infelizmente, já em outros casos como esse, vamos dizer, ele já abriu lado para os prefeitos para contratar os servidores não, agentes políticos, né, que são os secretários. Eles podem contratar normalmente familiares. Só que nesse caso, a gente tem que dar uma atenção a mais. Não estou duvidando da capacidade da pessoa, não conheço ela, mas eu acredito que no mínimo, para um cargo tão importante quanto esse, teria que ser uma assistente social, uma pessoa com formação nessa área. Vai colocar uma pessoa que mexe com dente lá, uma pessoa que vai mexer com vidas, com pessoas vulneráveis, né? Volto a dizer, não é nada pessoal. Eu acredito que isso tem que ser olhado com mais delicadeza pelo prefeito, pelos demais responsáveis, porque não é bem assim. A gente não pode permitir que isso aconteça. Também, hoje, a gente recebeu aqui uma listinha, né, das nossas solicitações. Infelizmente, eu não sei se é o caso dos nobres vereadores, mas aqui está tudo pendente, né? Muita coisa que a gente solicita está pendente. Então, acredito que deve partir de cada um de nós também cobrar das nossas solicitações, referente às nossas cobranças, nossos requerimentos, junto com os vereadores da oposição, em que fizemos lá solicitando informações. Já se fazem 35 dias, eu acredito que já é o tempo suficiente para ser atendido. Então, quero aqui publicamente solicitar aos responsáveis, para quem a gente fez esses requerimentos, para que atendam, né? Porque senão não vale de nada nós estarmos aqui, os vereadores estão aqui, a população cobra de nós e a gente sai como quem não faz nada ainda, né? Então, isso não acontece. Está aqui. A população de Roncador, inclusive, pode acompanhar. Tem um sistema de apoio ao processo legislativo, que é um sistema onde divulgado todos os requerimentos, as indicações, porém não é todo mundo que conhece. Então, dessa forma, a gente deve cobrar essas solicitações para que sejam atendidas e para a gente mostrar para a população também. Nada mais, senhor presidente, obrigado. Concedo a palavra ao vereador José Aparecido da Silva.
Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, sobre esse requerimento meu 44 aqui, eu já tinha feito ano passado, inclusive eu até nós fizemos uma reunião com o hoje atual prefeito, o Delir, que era presidente dessa associação Coamar, onde a gente se tratava-se de um local apropriado aqui em Roncador. Inclusive a gente até foi olhar o local que é aqui no CTG, e na época era a prefeita, a doutora Marília, e deu todo o apoio para que colocássemos as câmaras frias e para que os nossos pequenos produtores trazessem essas pequenas quantidade de frutas, verduras aqui para fazer. E daí a gente tinha uma parceria com a Coamar, e peço encarecidamente para que o nosso secretário da Agricultura busque esse conhecimento aqui, junto com a Emater, acredito eu que eles têm a capacidade para isso e para muito mais, para que a gente tenha aqui, vamos se reunir entre nós, que garanto que essa casa aqui está para isso, para que buscar incentivo aos nossos pequenos produtores, que é o qual eles precisam, né? Já vem sofrendo de muitos anos, e agora com essa pandemia aí, muito mais. Então, acho que vem numa hora boa esse requerimento, talvez essa indicação, para que a gente consiga aqui em Roncador, né, buscar uma parceria aí com o pessoal da Emater, com o pessoal o próprio secretário da Agricultura, né, para que a gente traga para cá nós já temos um local, está ali do lado do CTG, está lá abandonado, né? Aí acredito que o prefeito vai nos atender, vai olhar com carinho isso aí, e tenho certeza que o povo nosso, esses pequenos produtores aí, para nós segurar eles aqui, vamos ajudar eles aí, vamos dar esse presente para eles aí, para eles não ir embora e nós diminuir nossa população de Roncador aqui. Beleza, senhor presidente? Gostaria de fazer também uma verbal. Eu fui cobrado novamente e também fiz, acho que não sei quantos requerimentos do ano passado, e fiz esse ano de novo, cobrei da Rua Paraná, sobre aquela obra que está parada lá. Agora está bom, mas quando chove, fica intransitável lá. E o pessoal cobra a gente tem que ter resposta de quando vão começar novamente, lá que as pedras estão lá, né? As pedras estão lá, e eu pedi, inclusive na época eu fui com o engenheiro lá, a gente mediu, colocaram as placas e os quebra-mola não estão lá. Então eu gostaria que alguma resposta, não só da Rua Paraná, como também eu fiz pedido de vários quebra-mola aí, que é lugar que o pessoal pediram, que antes que aconteça um acidente aí, e quase todos os dias as pessoas estão pedindo, Jota, e o quebra-mola? Vamos esperar que Deus livre guarde dar uma tragédia lá, acidentar uma criança, ou que seja, qualquer pessoa lá, né? Então acho que eu gostaria de ter uma resposta de quando vai ser feito esses quebra-mola nossos aí, que inclusive o nobre vereador comentou dos nossos requerimentos, que são vários pendentes. Então, gostaria de uma resposta. Beleza, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Vereador José Aparecido, só para ilustrar, esse requerimento já existe, inclusive foi protocolado pelo vereador Pedro Ferreira de Castro, agora em sessão no mês de março, né? E hoje a gente veio aqui na secretaria e verificou também o andamento dessa situação aí. Acredito que logo nós teremos novidade com relação a isso. Concedo a palavra ao vereador Edson José Pietroski. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é louvável a indicação do colega. Eu que trabalhei por mais de 3 anos junto com o Delir lá em Mato Rico e trouxe vários exemplos de Mato Rico para Roncador, e está certo em cobrar mais ainda, porque Mato Rico, comprando daqui da Roncador, vários produtos, tem pessoas associadas daqui, lá, e eu já levei lá para o Delir, entreguei muitos produtos de Roncador, e está certo, colega vereador, por que levar lá se podemos produzir e ter uma associação daqui do Roncador? Então, isso é muito importante. Quanto à indicação minha, da estrada do Seu Turiba, lá que está fora do assentamento, e do assentamento Barro Preto, felizmente já o Ranchuca fez alguma melhoria, mas ainda falta a estrada do compadre João Cardoso, do Xiliga
e os demais que arrumar. Então, na medida do possível, eu quero que ele nos atenda e atendendo os moradores lá do assentamento do Barro Preto. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Antônio Martins. Senhor presidente, dispenso o uso da palavra. Passo a palavra nesse instante ao vereador Pedro Ferreira de Castro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, gostaria de documentar um pedido meu que eu tive com o secretário do Pátio Ranchuca sobre a nossa estrada do Cancan. Faz tempo que nós estamos aguardando a arrumada daquela estrada lá, que tá triste lá quando chove, ali em frente ao Wilson Grecheche, onde sobe ali para ir para os aviários lá do Viana. Ali a água desce tudo lá de cima e para no meio da estrada e está formando uma cratera muito grande ali. Daí as caixas ali não vencem, a caixa está cheia e a água não tem para onde escoar. Daí o Ranchuca teve lá, não lembro se foi na sexta, no sábado, aí fomos lá, estivemos olhando tudo lá para fazer o serviço e ele prometeu que ia hoje. Mas a gente entende que as máquinas estão nos bueiros e nas pontes e nas estradas ruins ainda, que tem muito sorte ainda para tirar, mas o quanto antes ele que providencie para nós que o povo ali está nos cobrando. Somos 2 vereadores daquele trecho de estrada ali e uma das estradas mais ruins que tem no município é aquele pedacinho ali. Então tá difícil ali, e daí nós estamos sendo muito cobrados ali da população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Maria Santina. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, hoje eu vou falar aqui que eu ia cobrar mesmo do prefeito, e o nobre vereador lá já começou com a fala. Nós aqui na Câmara somos 9 vereadores e aprovamos tudo que o prefeito pede. Eu gostaria de aprovar e ajudar tudo que for preciso, mas ele também tem que olhar para os 9 vereadores aqui com carinho, porque nós não vamos ficar aqui só aprovando, e o que nós pedir ele não vai atender. Tem pedido aqui que foi feito na primeira sessão. Eu já recebi o ofício da Regional de Saúde, já veio todos os... Já foi mandado para o Romanelli, para o Sérgio Souza, já veio todos os protocolos que foi encaminhado. E do prefeito, que é aqui do lado, nós não tivemos resposta nenhuma. Então, eu acho que ele tem que ter mais respeito pela Câmara, porque é aqui que é aprovado todos os projetos. Então, ele tem que dar uma atençãozinha melhor para os vereadores, porque eu pedi aqui para tirar um pinheiro da casa do seu Haroldo Ferreira lá, da casa do filho dele, que esse pinheiro aqui, se cair na casa do filho dele, mata toda a família. E até hoje, se tivesse caído, esse menino aqui dorme na casa do pai, quando o tempo está ventando e tudo, por causa de medo do pinheiro cair em cima da casa. Então, é coisas pequenas, gente, é pequena. Ele tem que ter uma equipe lá na prefeitura para enviar um ofício para nós aqui, os 9 vereadores que pedem as coisas. Se dá para fazer ou se não dá para fazer, o que está acontecendo, esperar mais um pouco, né? Mas ele tem que nos respeitar, todos nós aqui, que nós somos uma casa de lei. Eu não sou lá da porta para fora, eu sou a Maria Santina. Mas aqui dentro, tudo que nós fizermos, tem que ter respeito um com o outro, né? E o prefeito tem que nos respeitar também. Porque aqui nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, limpo e honesto. Então, eu gostaria que ele colocasse uma equipe para responder os ofícios. Não dá para fazer agora? Tá, não dá. Mas daqui a um pouco dá. Mas só nós ficar aqui sentados. Aprova. Uma hora nós vamos cansar e vamos dizer assim, então não vamos aprovar nada daqui para frente. Nós vamos fazer greve. Não vai aprovar nada.
Vamos ficar quietos até resolver os nossos problemas também. Porque não é só resolver os dele. Tá certo que nós estamos aprovando, não para ele, para a população, né? Aprovando para o povo. Mas nós também estamos trabalhando para o povo. Ele tem que entender isso. Eu gostaria muito que ele olhasse a esse respeito. Lá no cemitério, que já estão trabalhando lá e limpando, vocês precisam ir lá e ver as formigas, os morros de terra que está lá, perto dos túmulos. Daqui a pouco aquelas formigas vão fazer um buraco lá, daqui a pouco aqueles túmulos vão tudo para baixo. Então, ali no cemitério, gente, não é uma vez por ano que nós temos que limpar. Ali no cemitério tem que manter a limpeza. Por quê? Porque todos os dias são enterradas as pessoas que nós conhecemos lá. Porque nós, numa cidade pequena dessa aqui, nós conhecemos todo mundo. Ontem mesmo foi enterrado a esposa do Jair, lá do Alto São João. E eu estava lá no cemitério. Cemitério é uma coisa que as pessoas de fora vêm, olha, leva para fora. Então, eu visitei muito cemitério para fora e nunca encontrei um cemitério igual ao nosso. Sabe? Então, tem que olhar o cemitério com mais carinho. Porque ali estão as pessoas que nós amamos, né? E que as pessoas todos amam e enterram-se todo dia. Tem gente no cemitério. Então, o cemitério, queira ou não queira, ele é um cartão postal da cidade. Como as entradas, como tudo, né? Aonde o povo vai. Tem que ficar bonito lá também. Não só ali na saída. Tem que ficar bonito lá também. Muito obrigada, presidente. Concedo a palavra ao vereador Edmar Macheski. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, falando ainda sobre o cemitério que a vereadora Maria comentou aqui, eu fiz uma indicação para o prefeito Vivaldo e ele atendeu. Então, muito obrigado por atender. E conversando com os rapazes que trabalham lá, eles trabalham muito, mas eles estavam sem ferramenta. E segundo o que me contaram, que foi recebida uma máquina nova de cortar grama. Então, muito obrigado pelo prefeito me atender. Pelo menos essa indicação de roçar o cemitério, né? E eu quero que ele olhe com carinho para o cemitério, que lá estão as pessoas que fizeram parte das nossas vidas, né? Que nós amamos e continuamos amando. Fez parte da nossa cidade, pela construção do nosso município. E eles merecem estar num lugar bonito, bem iluminado. Ainda tem chão batido lá ainda, então colocar paver, né? Para ficar melhor para todo mundo e para ser o nosso cartão postal, porque ali estão as pessoas que fizeram parte e fazem parte das nossas vidas. E sobre a rua Edmar Felizbino Caipano Pinto, eu fui lá hoje visitar, já começou lá também as obras das manilhas, eu fui lá, conversei com os moradores hoje, eles estão muito felizes de estar acontecendo essa obra lá, que é chuva, barro e poeira. Então, parabéns ao prefeito também, porque ele está tomando providência das coisas que é um pedido da população há muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a permissão do nosso primeiro vice, também gostaria de fazer uso da palavra. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu tenho certeza absoluta que todos estamos aqui para trabalhar pelo melhor da nossa população. Embora, infelizmente, alguns secretários do prefeito tenham nos tratado com desdém, eu tenho sentido isso na pele. Você liga, não atende, manda mensagem, não responde. Isso é bastante triste, porque são servidores, empregados do povo e devem sim respeito aos vereadores. Escuta-se de bastidores que vereador não manda nada, que não faz nada. Discordo. Respeito, mas discordo. Nós estamos aqui no sábado agora, já vamos completar 100 dias de mandato. Nós não estamos aqui à toa, não viemos aqui a passeio.
Muitos e muitos projetos já passaram por aqui, discutimos, aprovamos, debatemos, às vezes um pouco mais acalorados, é do jogo democrático, mas, vereadora Maria, faço suas as minhas palavras também. Gostaríamos de um olhar diferenciado e principalmente mais respeito por parte, não do prefeito, entendo que o prefeito tem as suas atribuições, mas os que estão ali, que fazem a composição, que inclusive são meus colegas, são colegas do Pedro, do Macheski, né, que tem um olhar diferenciado para nós. Nós não estamos aqui pedindo nada para nós. E as pessoas nos ligam. O vereador é o primeiro ente da federação, é o para-choque. Está ali, vereador, é vereador. Quando a pessoa sente alguma necessidade, para quem ele liga? Para Irene, Giovanni, JS, seu Ed, Martins, Pedro, Maria, o Macheski, o presidente Renauro. O nosso telefone, eu costumo dizer que é igual guincheiro de beira de estrada, é 24 horas no ar. E eu tenho por costume, se eu não puder atender, eu respondo a mensagem, eu retorno na primeira hora que eu puder. E a gente, infelizmente, não está vendo isso por parte de alguns secretários do prefeito, não são todos. É bom que se diga isso. Estão prestando, grande parte deles estão prestando um excelente trabalho, mas tem alguns aí que já devia de ter ido embora, né? Eu acho que o prefeito tem que fazer uma reunião com o seu secretariado, faça uma reunião com a gente também, nós estamos à disposição aqui, vamos discutir da nossa cidade, os bons projetos, nós estamos aqui com a intenção de ajudar, só isso. Em relação ainda à lista da vacina, que polêmica. Eu queria saber qual a diferença entre a Câmara de Vereadores e o Ministério Público. Porque lá para o Ministério Público a lista já foi. E cadê a lista nossa? Nem sequer veio para essa Casa de Leis. Mandaram um arquivo compactado, que nem abre aquele arquivo aqui. Então nós queremos saber o que tem por trás disso. Eu falei aqui a primeira vez, na discussão do projeto, que eu não seria liviano de falar que teve fura-fila, mas agora já começo a desconfiar que teve, que não pode uma situação dessa. Então, o prefeito me chamou do dia do veto, disse, olha, gostaria que você entendesse que não é pessoal, nós temos aqui um parecer jurídico e eu fui orientado a vetar. Da mesma maneira, eu gostaria de falar para o prefeito, aqui não teve caráter pessoal, nós votamos o que nós estamos ouvindo nas ruas, o clamor da população, e sem medo de errar. Grande maioria das pessoas que falou comigo, falou, olha, vocês têm a atribuição e o dever de fazer com que isso se torne público. Pedro, em relação ao teu pedido ali da estrada do Cancã, é uma rodovia estadual, né? A gente sabe, nós temos as dificuldades, são 7 quilômetros que pertencem à jurisdição do DR de Campo Mourão, mas faz muito tempo que o DR não faz essa manutenção, nós e o Mato Rico, que sempre fazemos, estamos brigando lá com o Dr. Marcelo, inclusive falamos com ele hoje, para nos emprestar uma patrola que está lá, que está sem uso, porque não tem mais operador. Estão tramitando isso no DR lá em Curitiba para ver a possibilidade. Entendo a necessidade daquela situação de colocar um bueiro ali. E fico feliz também porque tivemos notícia de que o projeto para o asfaltamento, ele foi licitado, o projeto já está em andamento, né? O projeto para o início da discussão de tudo isso. Depois vai ser licitado a parte da obra. Retomou agora recentemente lá do Mato Rico para Pitanga, e eu não tenho dúvidas que até o final do nosso mandato nós ainda iremos andar por aquela rodovia ali asfaltada, poder visitar você, visitar o nosso colega Edson Petroski, que tem propriedade ali na região também já pelo asfalto. O dinheiro está em caixa no governo do estado, o dinheiro do Banco Interamericano, e eu tenho certeza que esta obra vai acontecer, e se Deus quiser, no nosso mandato. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas redes sociais, aos que se fizeram presente nessa Casa de Leis. Declaro encerrada a sessão de hoje, convocando a todos para amanhã às 18 horas novamente, para que a gente possa fazer dentro aí do período de toque de recolher. O toque de recolher foi renovado até o dia 11, né, pelo decreto do governo do estado, então nós vamos antecipar a sessão para as 18 horas, pelo menos até a próxima sessão. Aí veremos o que fazer. Boa noite a todos, muito obrigado.